Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Eiger, eu sou analista de varejo aqui na XP Investimentos e hoje a gente tem aqui dois grandes executivos por trás da Via Varejo, desculpa, da Vivara, o Paulo, que é o CEO, e o Otávio, o CFO. Eles vêm aqui para contar um pouquinho mais sobre a companhia, o posicionamento e mesmo a perspectiva do setor, né, tanto nesse início mais turbulento, né, do ano, quanto também, obviamente, perspectiva para médio e longo prazo, que tem bastante coisa bacana dentro das iniciativas da companhia. Então, primeiro, bem-vindos, Paulo, Otávio, obrigada pela participação. E aí eu acho que se vocês puderem primeiro começar, né, se apresentando brevemente, um pouquinho o background de vocês, quanto tempo vocês estão na companhia, acho que seria bacana para todo mundo conhecer vocês um pouquinho. Muito obrigado, Dani, pela oportunidade de estar trazendo a Vivara aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa empresa. Meu nome é Paulo Kruglenski, eu sou CEO da companhia, recém-chegado no cargo desde fevereiro, mas já venho acompanhando a operação, fui vice-presidente de operações durante 2 anos, participei do IPO da empresa e tenho um histórico de Etna, Banco Itaú, e estou no varejo há mais de 16 anos. Ótimo. Enfim, acho que mais rodado um pouco em outras empresas, mas cheguei na Vivara, né, em julho de 2019, também para ajudar a turma toda no processo do IPO. Tive experiências com isso em outras companhias públicas, e assumi o cargo de CFO há 1 ano atrás, completei meu primeiro ano, agora no final de março. Então, um super desafio interessante e em que estamos todos animados. Não, muito bacana. Eu acho que, primeiro, né, para trazer um contexto para quem está nos assistindo, acho que todo mundo conhece a Vivara, né, como consumidor, pelo menos, ou por ter já feito alguma compra, ou mesmo por ter visto em shopping, loja de rua, enfim. Mas acho que seria bacana vocês trazerem um pouquinho o histórico da companhia, né, até fizeram um IPO recentemente, né, não tão recente quanto as mais recém-chegadas, mas mesmo assim ainda nova em bolsa. E aí também falar um pouquinho do posicionamento da companhia em relação a tanto geograficamente, né, como que ela está distribuída, e também as duas principais marcas, né, que é a Vivara e a Life, que eu acho que talvez todos também estão familiarizados, mas seria bacana dar um overview inicial aí. Muito legal. Falar um pouco aqui da visão geral da Vivara. Nós somos uma empresa que vai completar 60 anos de mercado. Somos o primeiro varejista de joias e relógio no Brasil, com mais de 10% de market share. Nós temos quase 260 pontos de venda no Brasil e estamos presentes em 24 estados. Um pouco da Vivara em números aqui: é uma empresa que tem a receita bruta aproximadamente de 1.300 bi, uma empresa de EBITDA com 216 milhões, com uma margem de 20,7%, e um lucro líquido do ano passado de 147 milhões, com uma margem de 14%. Então, uma empresa que ela aos anos vem crescendo e vem gerando caixa. Então, não necessariamente só um crescimento orgânico, mas um crescimento com qualidade. Esse é um pouco do viés da Vivara. A gente dá passos muito consistentes. Um pouco da nossa cultura, né? O nosso propósito é tornar cada momento da história única e especial. Quando uma pessoa está dando uma joia, é um momento de celebração, é um momento de festa, é um momento de união. Então, não é simplesmente um pedaço de metal que a pessoa está dando, mas é um pedido de casamento, é a celebração de um nascimento. Então, a Vivara está muito presente nos momentos especiais das pessoas. Isso para a gente é muito importante. A nossa visão, essa é a marca mais desejada na América Latina para celebrar os momentos especiais. E nós insistimos para fascinar nossos clientes, oferecendo a melhor experiência da escolha do presente perfeito. E quando a gente fala experiência, a gente está falando tanto no site, quanto na loja, no modelo de omnicanalidade. Aonde ele tiver contato com a loja ou contato com a marca, a gente busca a escolha do presente perfeito. E por que a gente fala presente perfeito?
A gente pode falar não só de joias, mas relógios, acessórios, perfumes, óculos. Então, a Vivara tem uma gama de produtos e de marca muito, muito forte. Nossos valores como empresa: sentimento de dono, fascinar o cliente, ter criatividade, resiliência. E um que eu gosto muito é somos fortes juntos. A gente tem uma equipe engajada, uma equipe coesa, muito focado no desenvolvimento e atendimento do cliente. Então, o atendimento do cliente, a nossa força de vendas, as nossas vendedoras têm um foco muito importante em fazer esse momento ser especial. Não, Um com pouco certeza. Não, Aí- vai lá, desculpa. Não, acho que só um pouco da história da marca, né? A gente abriu a primeira loja em 62. Nós temos uma fábrica de ouro, prata e montagem de relógios em Manaus, que a gente está em Manaus desde 1992. A gente fez o lançamento da marca Life, que é uma segunda marca nossa, que a gente trabalha com pratas e um pouco mais fast fashion, em 2011. Então, esse ano a Life vai celebrar 10 anos de marca. Em 2012, a gente entrou com o lançamento do site. Em 2016, a iniciativa do Omnichannel e a evolução do Omnichannel, que a gente vem trabalhando muito esse ano e o ano passado com mais força. Acho que até se eu puder pegar esse gancho da multicanalidade, né, e dessa evolução, se eu puder começar com a primeira pergunta, né, eu acho que a gente teve um ano, né, e ainda está tendo um contexto bastante desafiador em meio à pandemia, e eu acho que a Vivara, ela desenvolveu um projeto, né, que realmente foi super surpreendente, né, que é o Joias em Ação, que foi conseguir trazer, né, tornar mais próxima essa experiência, porque de fato na hora da escolha da joia, assim, fazer o e-commerce puramente, né, ele acaba sendo um pouco talvez distante, né, e aí essa parte do serviço, do atendimento, ele é um diferencial, e na Vivara a gente consegue notar muito isso, né, como que existe essa preocupação da experiência, né, quando você vai na loja, o atendimento. Então, eu acho que seria bacana você comentar um pouquinho quais foram as principais lições, né, ou aprendizados, ou mesmo iniciativas que vocês, de repente, ou desenvolveram, ou melhoraram, ou iniciaram por conta da pandemia, que você acha que talvez, né, seja algo que fique, né, que seja perene aí dentro da estratégia da companhia. Muito boa pergunta. Um primeiro ponto importante é que a gente sempre acreditou, no momento que a gente lançou o site, que a jornada do cliente é única. Então, a partir do momento que ele começa a ter contato com a marca, ele é impactado por uma rede social, ele é impactado pelo site, e não necessariamente ele vai fechar aquela compra ou esse ciclo no site. Então, muitos dos nossos clientes, quando eles chegam na nossa loja, eles já vinham com uma ideia formada, uma consulta feita no Instagram, já tinha sido impactado pela marca. Então, para a gente era muito importante ter essa jornada única para a gente. E aí, vindo a pandemia, isso só acelerou os nossos projetos e iniciativas de omnicanalidade junto com os Joias em Ação. Nosso objetivo é a gente conseguir disponibilizar o estoque, disponibilizar o presente, o momento que o cliente quiser e aonde ele quiser comprar. Então, se ele quiser comprar pelo celular naquele momento, ele vai poder comprar. Se ele quiser ir numa loja, ele vai poder comprar. Se ele quiser se inspirar na loja e depois fechar essa venda pelo site, ele vai poder fazer. E aí a gente conseguir diminuir os prazos de entrega e estar muito mais próximo deles. Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar com ship from store, com uma reserva em loja, com um pick-up store. E aí o pulo gato para a gente foi ter essa integração hoje com a nossa força de vendas, que é uma equipe extremamente bem treinada e focada para o atendimento. Hoje a gente tem um modelo de approach, entender a demanda do cliente e ofertar o produto certo, muito próprio e funciona muito bem. E como a gente poderia trazer isso para o online ou para o cliente um pouco mais distante? Com as nossas vendedoras e pelo WhatsApp. Então, essa foi uma iniciativa que a gente fez. Hoje a gente tem mais de 1.600 vendedoras ligadas nesse WhatsApp, nessa plataforma de vendas, e não é simplesmente uma vendedora ligando para um cliente. A gente tem todo um trabalho de CRM em cima de um data lake para pegar o perfil do cliente,
pensar na prospecção e entrar em contato com ele já com o perfil dele. Não adianta eu oferecer, eu vou para um item um pouco mais caro para um cliente que tem um histórico de compra mais baixo. Ou um cliente que só tem histórico de compras em Dia das Mães e Namorados, eu abordar ele de uma forma diferente para pais. Então, a gente trabalha muito bem com a qualidade desse CRM para ter uma conversão muito boa na ponta. E isso foi uma evolução durante o último ano aí que a gente está colhendo resultados. Não, super claro. E aí, se eu puder agora mudar um pouquinho, né, mais para um viés mais de estratégia, você comentou, né, da Life, que ela vai fazer 10 anos, e aí a gente obviamente conhece a Vivara. Quais são, né, eu acho que você talvez falar um pouquinho das diferenças entre esses dois modelos de loja. Acho que algumas pessoas, né, que são consumidoras conseguem perceber, mas talvez alguns que não sejam, né, de repente das duas, sejam apenas de uma só. Acho que seria legal explicar um pouquinho a diferença dos dois modelos, eventualmente até como que você se posiciona na concorrência, né, em cada um. E aí eu acho que seria bacana aí o Otávio também complementar, comentando um pouquinho em relação à rentabilidade, né, como que esses canais, esses diferentes formatos conversam em relação à rentabilidade da companhia e até perspectiva, né, para frente. Legal. A Life é nossa marca de joias em prata. Ela criou o corpo, foi lançada em 2011 como uma linha dentro da Vivara. E o sucesso que ela veio tendo durante os anos, ela foi se consolidando como uma marca. Então, hoje a Life representa mais que 30% das nossas vendas e tem um posicionamento complementar ao da Vivara em relação à experiência de compra e produto. A Life é uma marca muito mais despojada, fast fashion, a gente trabalha muito com colecionáveis. Então, Life quer dizer vida, e a pulseira com os berlocks começou com a pessoa poder contar a história da vida dela numa joia. Então, são berlocks colecionáveis. Então, se a pessoa tem um filho, ela coloca um berlock no filho. Se ela foi viajar para Paris, ela compra uma Torre Eiffel. E aí a joia tem uma identidade. Isso é muito importante para a gente. Não é simplesmente, voltando ao que eu falei no começo, não é simplesmente a gente está vendendo um metal, mas sim uma experiência e algo que represente a pessoa, que represente o lifestyle dela. Então, é um ticket médio menor, com uma frequência de compra muito maior da Vivara, comparando com joias. Joias, o cliente acaba comprando num momento mais especial, tem um processo de compra mais consultivo, então a pessoa entra na loja, ela demora 50, 40 minutos para escolher o produto, e Life a gente tem uma velocidade muito mais grande, atende em balcões e muito mais itens por frequência. Otávio, se quiser falar um pouco da rentabilidade das duas? Acho que antes da rentabilidade, acho que uma coisa super interessante enfim, as duas marcas atendem públicos, né, distintos, né? A gente vê a Vivara atendendo homens e mulheres, né, na faixa de 31 a 45 anos, e pertencentes às classes B e C, né, principalmente. A Vivara representa 30% do volume de peças da companhia e é em torno de 70% da receita da companhia, enquanto a Life é o inverso, né? Ela é 30% da receita, porém ela é 70% do volume de peças que a gente vende. Então, é um ticket menor, é uma compra mais recorrente, como bem falado, e está aí um pouco dessa característica, onde compram, né, via de regra, mulheres, né, de 31 a 45 anos, que na média também compram na Vivara. Então, as duas marcas têm sinergias, né, bastante grandes entre elas, né? E o diferencial de rentabilidade entre canais, né, o produto aqui, né, que é o que mais difere, entre canais, seja no online, seja na loja física, né, qualquer canal diferente, a Vivara não oferece diferenciação de preços, né? Então, o cliente vai, independente de onde ele comprar, ele pagará o mesmo preço pelas peças, né?
O grande diferencial está no produto, e aí vem, né, para a companhia, em rentabilidade, tá no custo do produto, obviamente. O custo do ouro, né, que é a nossa maior componente aqui do custo da companhia, ele é muito mais relevante em termos relativos do que é o custo da prata, né? Os dois possuem margens elevadas aqui para nós, ouro na faixa de 70%, a prata ainda mais na faixa de 85%, né? Isso é margem bruta, né? Margem de produto, né? Então, os dois oferecem rentabilidades super atrativas aqui como joias. E a outra componente mais relevante, que é relógios, né? Acessórios que vendemos ainda está girando na faixa de 3% da nossa receita, então ainda é pouco relevante. A gente tem margens na casa de 45%, arredondando aqui um pouquinho. Então, esse é o nosso mix de margens aqui, o que tem contribuído para que a companhia, né, apresente estabilidade de margem bruta ao longo desses últimos anos. A gente tem mecanismos para que a gente possa se proteger da oscilação dos preços desses metais, né, e do câmbio, para no caso de relógios, produtos importados, né, ou do efeito do câmbio no preço dos metais em reais, que compramos localmente, que né, via de regra, o mais óbvio e imediato é o próprio reajuste de preços, né, e a gente repassar parte disso para o cliente, que vê reserva de valor, vê valor numa peça que tem durabilidade, né, não é algo que tem baixa durabilidade e que tem pouco aproveitamento. A gente também ganha muita eficiência na fábrica ou ganhou muita eficiência na fábrica ao longo dos anos, trazendo cada vez mais do volume da venda para a produção interna na fábrica. Tá? Então, hoje a gente produz aí em torno de 75%, 80% daquilo que a gente vende, né? E isso, obviamente, tem um potencial de reduzir bastante o custo unitário das peças que vendemos, né? Acho que o grande destaque para esse ano, agora para frente, é a Life, né? A Life, a gente tinha em torno de 60% do que vendemos em produção interna em Manaus, e agora, esse ano, a gente mira uma internalização maior, que pode chegar também ao patamar de 70%, 80%, ganhando complexidade de sortimento, né? Acho que a gente tem concentração em preços mais baixos, como o Paulo mencionou, e está aí uma oportunidade da gente ter uma dispersão um pouco maior de tickets, né? Um pouco mais altos, né? E capturando esse benefício da rentabilidade maior da prata ao longo dos anos. Então, olhando para a nossa expansão futura, né? A gente abrirá lojas tanto da Vivara quanto da Life, mas como a presença da Vivara e a penetração em shoppings da Vivara é muito maior já hoje, porque começou muito tempo antes, né? E a da Life como formato independente de loja, né? E ainda ligado à marca da Vivara, mas como uma loja separada e não uma loja dentro da loja, né? Ou uma loja um pouco menor, ou um balcão um pouco menor. Agora a gente começa, desde do IPO, a gente começa a abrir lojas separadas da Vivara, com maior identidade, agora a partir de 2021, com uma identidade renovada, tem um novo projeto arquitetônico super bacana, lojas nessa primeira onda um pouco maiores, para a gente apresentar um pouco desse sortimento adicional, né, num movimento super interessante. Então, em termos relativos, a gente expandirá mais a Life do que a Vivara nos próximos anos, né, o que vai garantir um ganho de rentabilidade adicional de mix de venda, né? O que a gente tem trabalhando na contramão do sucesso aqui, né, é o aumento que a gente viu do ouro e da prata ao longo dos últimos anos, né? Acho que foi um aumento bastante íngreme, né, desde 2019, desde o início de 2019, em anos em que a gente tem essa curva muito inclinada, ao contrário do que muita gente pensava no início. Isso beneficia a companhia no curto prazo, porque a gente não teve o impacto por completo no custo de produto da companhia,
porque a gente possui um estoque bastante extenso, né? Ou seja, esse aumento de preço ele demora para bater no nosso custo do produto vendido. Ao mesmo tempo, a gente vai precificando junto com o mercado, ou um pouquinho atrás, pela relevância do nosso estoque. Então, isso acaba antecipando um pouco os ganhos implícitos no estoque, e a gente acaba realizando isso antecipadamente. Isso contribuiu para que a gente, mesmo num cenário de preços de metais elevados, a gente conseguisse manter a rentabilidade entre canais, entre produtos, né, estável ao longo dos últimos anos. Tá? Então, esse é um pouco das peças que a gente tem para brincar aqui, para preservar o valor para o acionista, para preservar a rentabilidade da companhia ao longo dos anos. Não, super claro, você trouxe vários temas bacanas aí para a gente aprofundar um pouquinho. Um primeiro, né, só para terminar esse ponto da questão da expansão, como que você já comentou, né, que grande parte está mais focada na Life, e aí a gente vê que a pandemia ela trouxe, né, algumas oportunidades para alguns lojistas em relação a ponto, né, e aí pensando muito em shopping, mas também em rua, né, e aí eu queria saber de vocês se vocês têm visto essa oportunidade, principalmente no caso da Life, né, como vocês mesmos falaram, né, a Vivara, ela realmente já existe há muito tempo, acho que ela já está presente nos principais pontos, eventualmente até com esse novo formato de loja, talvez, né, antes não tinha, né, pontos em shoppings que vocês talvez priorizassem, e aí eu acho que agora talvez seja o caso disso ter acontecido. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês se isso, de fato, tem sido uma oportunidade, né, no caso da expansão da Life, mais especificamente, e também como vocês veem esse balanço entre ponto de rua e shopping, se de fato, né, por ser uma joalheria, né, algum ponto mais que as pessoas gostam de estar mais, talvez, entre aspas, né, protegidas, faz mais sentido você estar num shopping ou eventualmente na rua também são pontos que vocês acabam procurando? Legal. Começar pela expansão da Vivara. A gente acredita muito ainda na expansão da Vivara. É uma marca que pode ter uma penetração maior no Brasil em shoppings. Então, a gente só tem 200 e aproximadamente 250 pontos de venda, e a gente acredita que dá para crescer muito mais com Vivara. Tem uma centralização de mercado muito maior aqui. Tem diversas praças que a gente está analisando e olhando para frente, e tem oportunidade de Vivara sim, e a gente vem ocupando esses pontos. De Life, o que vem acontecendo é o seguinte: nós temos só 13 lojas hoje. Então, Live para a gente é o nosso diamante bruto. A gente vai conseguir lapidar ele e entrar nos melhores shoppings do Brasil. Então, o potencial de crescimento da Live, que já tem 10 anos, é muito grande para a gente. Então, é o projeto que a gente está encarando como o grande potencial e uma nova avenida de crescimento para a Vivara. A gente vem conversando bastante com os shoppings, a gente vem tendo uma aceitação muito boa em relação à marca e à performance. Um dos questionamentos que a gente sempre teve tirando a marca, abrindo uma loja Life, se eu vou ter uma canibalização com a Vivara, e eu vejo muito pouco. No histórico desses crazy shopping que a gente vê uma canibalização muito baixa. Então, ela incentiva a gente a acelerar esse potencial da Life. Dentro das oportunidades de shopping, a gente está negociando, a gente vê oportunidade sim, e uma aceitação muito boa para a evolução. Bacaninha, até só pegando... desculpa, não vai falar. Não, eu só ia complementar, de fato, assim, o modelo de negócio da Life, ele tem uma produtividade por metro quadrado ali dentro do shopping super interessante, né? Então, ele é um modelo atrativo também para os shopping centers, dado o espaço que a gente ocupa e o faturamento das lojas, né? A gente agora está migrando para um movimento para lojas um pouco maiores nesta primeira onda, tá? Não é que isso se tornará a regra, mas até pouco tempo atrás a gente tinha lojas da Life com 40, 50 metros, né, quadrados, faturando 2/3 ali, né, ou 65% do que faturava uma loja da Vivara, que tem o dobro da metragem, né? Então, isso é bastante interessante, além daquele fator da rentabilidade adicional do produto que a gente mencionou. E aí tem um pouco da diferença dos tons de conversa, né? Que como a gente, com a Life, estamos indo para os melhores shoppings do país, conversa mais dura, conversa mais cara, né? E esperada, né? Acho que, obviamente,
os melhores shoppings custam mais caro, tem mais pagamentos de luva para a gente ter melhores pontos de venda. E, via de regra, o ponto de venda é muito importante para nós, né? Acho que quem visita shoppings aí pré-pandemia, né, ou quando era possível ainda, sabe que as nossas lojas sempre estão muito bem localizadas, via de regra numa esquina, com face para 2 corredores, né, e a localização é bastante importante para a gente e será também nessa onda de live, tá? A Vivara é a marca mais relevante, é a marca onde a gente tem o poder maior de negociação e já na fase de expansão que estamos de irmos para cidades um pouco menores, né? Aí a nossa alavancagem de negociação é ainda maior, raramente pagamos luvas, não raramente temos isenção de aluguéis ou algum tipo, né, de outro tipo de incentivo para que a gente estabeleça as operações lá. Então, um pouco das grandes diferenças aqui entre as marcas. Não, super bacana. Eu vou pegar até uma pergunta do chat do Paulo em relação à questão de vocês endereçarem gerações mais jovens, né? Como que vocês planejam promover essa cultura de uso de joia? E assim, até me atrevo a dizer que eu acho que a Life endereça muito esse ponto. Até o Paulo falou, é uma avenida de crescimento bastante representativa. Eu sempre gosto de usar exemplos, né, próximos de nós. E eu vejo diversas pessoas mais jovens, sobrinhas minhas, que usam muito, né, as coleções da Life. Eu acho que até pelo fato de ser muito vivo, né? Realmente serem coleções que nem o Paulo comentou, de fast fashion. Então, acho que seria bacana, talvez, abordar um pouquinho, que eu acho que o Otávio comentou, né, que o público da Life acaba sendo pessoas acima de 35 anos, mas eu acho que também por uma questão de que é quem compra, né? Assim, as filhas, eu acho que vê-se muitos jovens usando, só que não necessariamente são eles que compram, né, efetivamente. Então, acho que acabou abrindo essa avenida de promover esse uso de joia, né, talvez não aquela joia tradicional, né, de ouro, etc., mas essa mais ligada a pedras, a própria prata. Eu acho que é bacana falar um pouquinho disso, e aí talvez o Otávio complementar na questão que ele, né, já trouxe um pouquinho da questão de vocês serem verticalizados na produção, e como isso acaba sendo relevante tanto na questão de confecção de coleções, e até acho que é legal trazer um pouquinho como que é esse processo, né, desse desenho dessas coleções, e aí o Otávio trazer um pouquinho esse ponto de como isso é usado de forma a mitigar ou controlar esse aumento de custos. Eu acho que talvez seria bacana trazer um pouquinho mais de informações aí. Legal. A joia é um item milenar, né? As pessoas usam há milhares de anos e desde pequeno eu ouço com a tecnologia, com o minimalismo, as pessoas vão deixar de usar joias, vão diminuir o uso de joias, e a gente não vê isso acontecendo, né? A pessoa ganha uma joia no nascimento, na adolescência, em festa de 15 anos, em bat mitzvah, no casamento e no uso adulto, né? A Life vem muito para ajudar a gente a entrar nesse público mais novo, sim. A Vivara também tem trabalhado muito bem isso, e a gente trabalha muito com influenciadoras digitais, com essa mídia digital. Hoje a gente tem um exército de micro-influenciadores que consomem a marca, que expõem a marca e que fazem uma influência positiva para elas. Então a gente vê no ano a ano a gente angariando novos clientes. Então é um indicador que a gente olha internamente o quanto que a gente está crescendo nossa base de clientes, quantos são nossos clientes novos e como que a gente está mantendo esses clientes. O ano passado, quase que 40% da nossa venda foi para clientes novos. Então, a Vivara sempre foi uma marca de entrada para a joia. Quando você fala com grandes marcas já estabelecidas no mundo, sempre foi um item muito de luxo e não tão acessível. A Vivara tem esse quê de ser acessível também. E a Life mais ainda. Quando a gente fala de Life, o ticket médio são R$350, a gente vê muito acontecendo. Um cliente entrando, consumindo uma Life, pegando o gosto por joia e depois evoluindo para a Vivara. E aí esse cliente que consome Vivara também consome Life. Então, dentro da jornada, da idade do cliente, a gente vem trabalhando muito bem. Um exemplo disso, de consumir bem esses clientes mais novos, são as nossas linhas babies. Desde do cliente nascer, a gente tem um crescimento muito grande de linha baby e nessa linha de adolescência também como acessórios.
E aí o que a gente trabalha muito com o tema e com influenciadoras é ter essa comunicação muito alinhada com elas. Então, o sucesso da Life é a linha que a gente tem com a Marina Rui Barbosa, que comunica muito bem com esse cliente, que tem um engajamento muito bom com essas meninas e que elas se espelham na Marina para também consumir. Então, vídeo Marina, a gente vem trabalhando com outros influenciadores para isso também, e a nossa comunicação com lojas e comunicação com o cliente, falando mais de sustentabilidade, também é muito importante. Então, esse público mais novo está muito preocupado com a origem do ouro, como que a gente homologa nossos fornecedores, como que a gente trabalha com o que sobra da produção, como que a gente impacta o meio ambiente. E a Vivara está muito preocupada com isso, com a governança disso. Então, ano passado, a gente auditou mais de 80% dos nossos fornecedores de matéria-prima e vem trabalhando muito com essa ideia de ser uma marca consciente. Legal, e aí o complemento tá, né, da verticalização, como você pediu, como é que a gente usa, né, essa vantagem competitiva nossa aqui para controlar custos, né, para controle de custos frente a toda essa realidade que eu mencionei antes. Acho que, de fato, a Vivara é a joalheria que mais tem escala de produção disparado em Manaus, né, em joalheria. Isso garante que a gente possa fazer, né, a gente é bastante produtivo, então a gente pode fazer lotes menores de produção e com isso a gente, com a grande capilaridade de lojas, a gente consegue ser mais assertivo nas coleções que fazemos. Então, acho que essa é uma das vantagens em termos de rentabilidade. Quanto menos coleções sobrarem, menos, eventualmente, no limite, a gente não tem a perda, como outros varejistas, né, de vestuário, por exemplo, passou a coleção de verão, passou o inverno, e aí você tem liquidações muito grandes. A nossa liquidação tem muito limite curto, porque, né, no limite você pega a peça, devolve na fábrica, derrete, faz outra peça nova de outra coleção, né, e reaproveita toda a matéria-prima, perde apenas, enfim, a mão de obra que aplicamos ali. Eu acho que está aí uma das grandes diferenças. E o que traz também bastante vantagem é esta velocidade de novas coleções, né? Então, para a Vivara, a gente ainda tem uma forte concentração de novos lançamentos ali para mães e namorados, e aí na metade do ano, né, segundo trimestre, e aí no final do ano, Black Friday e Natal, em que a gente, de fato, faz grandes apostas específicas para as datas, produtos específicos, para que a gente, que não é um canal descontado de venda, né, para que a gente também possa participar dessas campanhas promocionais sazonais, né, então, essa é a dinâmica para a Vivara. Isso garante com que a gente possa introduzir produtos com a margem adequada, com maior frequência ao longo do ano, né? Então, isso na Life a gente tem uma frequência de inserção de produtos maior ainda. A Life lança produtos pelo menos 2 vezes ao mês, né? Entre lançamentos maiores ou menores, né? Não necessariamente são coleções super amplas de produtos, mas nós lançamos produtos todos os meses, né? Isso traz um frescor maior de produto na venda, né? A parcela da nossa venda, que é oriunda de produtos desenvolvidos, por exemplo, há menos de 6 meses, é o dobro da Vivara, né? Então, isso é bastante interessante e é benéfico também para essa administração de custos, né? Porque a gente consegue inserir produtos com custo cada vez adequado a essa realidade dinâmica, né? De aumento de custo de matéria-prima, com maior frequência, e com isso a gente traz ajustes com maior frequência, que não são repasses direto de preços no mesmo produto para o cliente, que é o que é mais sentido no bolso, né? Quer dizer, eu comprava esta aliança de ouro por, né, R$ 1.500 e agora ela custa R$ 2.500, né? E isso é mais perceptível, até porque o exemplo que eu usei aqui era um item super recorrente, super comum, né? Quase comoditizado aqui no nosso. A nossa linha de coleções, que representa quase 35% da venda da Vivara como um todo, essa é a parcela que a gente mais inova, mas, acima de tudo,
é a parcela que só nós temos, é um design próprio, né? Aí está a identidade do nosso produto, está aí o fator de que da onde a gente tem mais habilidade de precificação. O produto é só nosso, você está pagando pelo design, você está pagando pela marca, você está pagando pela assistência técnica que a gente oferece no pós-venda todo, né? E está aí um pouco do valor que a gente agrega em tudo isso. Então, acho que é uma combinação, é uma grande vantagem essa verticalização, mas com escala, né? Porque sem escala ela não seria tão vantajosa assim. Esse é um item muito legal que eu acho que o Otávio pontuou bem, que é um dos principais diferenciais competitivos da Vivara. A Vivara não é só um varejista, ela é uma indústria. E quando a gente está desenvolvendo um item e pensando no design no final, a gente tem todo o conhecimento e o know-how de ver a composição de custo disso e desenvolver esse produto para ele ser escalável. Então, não é simplesmente um design, mas sim pensando no preço no consumidor final, quanto que ele vai ser na ponta, expectativa de venda, e se a gente consegue fazer essa produção de uma forma rápida e assertiva com qualidade. Então, esse know-how de ter a indústria e o varejo junto é fantástico. E você só consegue ter ele com escala. Então, eu acho que essa é um diferencial da Vivara que a gente vem executando muito bem durante os anos. Essa estratégia de produto é super importante, né? Porque você você pega o ouro em janeiro de 19, você tinha o grama precificado a pouco mais de R$150 o grama, né? E agora hoje está girando aí a 310, R$311, né? E chegou a bater 350, 370 ali na alta do dólar a quase R$6, né? Então enfim, é algo bastante importante para que a gente consiga, né, administrar essa dinâmica. Quando a gente olha para o ticket de joia na companhia, né, ele girava na faixa de R$1.300, né, joias ouro, né, e agora está girando mais próximo aí a R$1.800, R$2.000, né, então, assim, nitidamente, a gente não repassa, né, o cliente não está comprando o aumento inteiro do ouro, né, por causa da estratégia de produto, né? Então, a gente necessariamente, para não perder o cliente, né? Se você tinha ali R$1.300 e aí mais do que dobrou o preço do ouro e eventualmente você arrasta todo esse aumento para o teu portfólio inteiro de produtos, você perde a identidade com o teu cliente, né? E isso é importante. Então, a gente vê o cliente migrando para produtos de tickets menores, afinal, estamos todos com renda pressionada, né? E vivendo períodos de incerteza. Ainda assim, a gente vê uma recorrência muito grande nos nossos itens, né? E pela marcação de momentos especiais, muita gente nos questiona, eu falei, pô, mas joia é um produto supérfluo e, poxa, mesmo durante a pandemia, vocês apresentaram, né, uma super recuperação de vendas interessante. E tá aí, acho que o grande, né, a grande potência. A gente não é só um produto supérfluo, né, um produto de luxo extremo, né, a gente marca momentos, a gente é um item presenteável, né, e os momentos e presenteáveis, os aniversários, os casamentos, pedidos de noivado, não deixaram de acontecer nem durante a pandemia, e isso trouxe mais resiliência para nós aí também no tempo. Inclusive, até esse era um ponto que eu ia comentar, né? Assim, o setor de joias é impressionante como ele sempre foi resiliente. Eu lembro que eu já até, inclusive, quando eu cobria shoppings, às vezes, né, estava num momento muito difícil de performance e falava sempre, mas qual categoria está indo bem? Era a categoria de joias, né? E aí, como você muito bem falou, na pandemia, de novo, né? Você vê que a categoria que a gente coloca, né, entre aspas, no mesmo contexto, que é vestuários e acessórios, e aí acaba que joias está aí dentro, a categoria ela sofreu muito, e a Vivara ela tem se mantido muito bem, né, mesmo em meio, né, numa situação tão controversa como a que estamos vivendo, e até eu ia perguntar um pouquinho o porquê, né, e aí eu acho que você até endereçou esse ponto do fato de estar muito relacionado a eventos da vida, né, e aí eu acho que até um pouco de você talvez estar migrando um pedaço de presentes para esse tipo, né, de presente. Eu acho que talvez a Life sendo uma alternativa muito interessante de custo-benefício, né? Porque é uma coisa que tem um valor agregado alto, porém um ticket mais acessível, né? Então, obviamente, uma joia você vai dar em algumas ocasiões, para algumas pessoas. A Life, ela acaba sendo uma alternativa que ainda traz esse valor agregado maior, né? Esse presente
mais perene até, e aí eventualmente, né, até na própria pandemia, pô, você está falando de estações, moda, e aí a joia, né, ela não deixa, ela não perde, não sai de moda, né, no final do dia, então acho que isso é bem interessante, é até uma pergunta para vocês, nessa questão de consumidor, se vocês têm visto alguma grande tendência, e até eu comentei com o RI de vocês, a Melina, outro dia, né, falando, pô, eu tenho visto, né, você comentou da questão de casamento, mas, pô, geralmente você tem um casamento, aliança de noivado e depois aliança de casamento, né, obviamente tem casais que usam a mesma, mas algumas festas sendo algumas várias, né, sendo infelizmente postergadas, isso até pode ser, entre aspas, uma demanda reprimida, pensando, né, para vocês, quando as pessoas voltarem, esperamos em breve a voltar a fazer essas festas, essas comemorações, ter de novo, né, comprar a aliança do casamento especificamente, ou mesmo, né, a gente tem visto várias pessoas grávidas, então o Paulo comentou da linha Baby, então, querendo ou não, sempre, né, você vai para a joia, porque tem a questão de ser um brinco de ouro, que é importante que o bebê use, então, vocês têm visto alguma dessas tendências, assim, que, né, acabam sendo ou favoráveis nesse contexto que a gente está, ou mesmo tendências positivas, né, na retomada também, para ajudar ainda mais o setor, né, nessa retomada? Eu vejo muito, como você comentou muito bem, que é um presente atemporal, né? Uma joia para a vida, um diamante é para a vida. É um clássico, você pode continuar usando durante anos, e aí os clientes veem muito isso como reserva de valor. Então, não é um celular que daqui 2 anos a tecnologia passou, você vai ter que se desfazer dele e comprar um novo. Então, é um presente que pode passar por gerações. Então, acaba sendo herdado a mãe para a filha para a neta, e aí vai indo. Então, o cliente olha muito joias dessa forma, né? E a gente vê durante a crise, todas as crises que a gente passou, não só essa, mas crises anteriores, assim, é um setor resiliente à crise, e não necessariamente é o primeiro setor a ser lembrado num boom de economia, tá? Acho que quando tem um boom de economia, a pessoa lembra muito de eletrônico, lembra muito, vai comprar TV, vai comprar alguns itens, então é um setor muito sustentável. Isso é importante para a gente. Então, no ano após ano, a gente vê a rentabilidade da empresa crescendo. E foi um ano passado, foi um ano difícil, a gente teve meses com as lojas fechadas e foi um ano de geração de caixa. A empresa gerou caixa e gerou valor. Isso é muito importante dentro de um segmento, quando você fala de moda, nós trabalhamos sim com moda, com renovação, mas os clássicos da joalheria sempre são lembrados para a gente e esses designs. Acho que eu complementaria apenas dizendo assim, né, você mencionou que, via de regra, é um setor resiliente ao longo dos anos e tal, e de fato você olha, o crescimento do mercado de joias histórico, ele acompanhou, né, ou esteve muito próximo ali do crescimento da inflação, né, e aí o que diferencia muito em ciclos diferentes são as componentes de preço versus volume, né? Então, em anos de crescimento muito, né, alto de preço dos metais, por exemplo, você tem um repasse de preço maior e, eventualmente, o volume tem uma elasticidade, né, negativa para alguns, né? E aí acho que, chegando no ponto que eu gostaria de ilustrar, é que acho que, né, a gente tem tirado o lado bom da pandemia aqui, né? Acho que é um momento que é difícil para todos, né? Foi duro para nós, foi duro em cima dos nossos resultados, apesar da gente, acho que dentro do contexto, ter ficado muito satisfeito com os resultados que apresentamos. Foi um resultado pior do que o que a gente apresentou em 2019, né? Tivemos queda de receita, queda de rentabilidade, queda menor em termos relativos do que né, boa parte do varejo, e acho que está aí o grande mérito, né, da companhia. E acho que é um pouco vou bater no ponto de novo da vantagem competitiva, que a escala é um diferencial muito grande, né, e a Vivara é líder isolado desse mercado de joias. A gente tem né, é um setor de margens altas, então por isso a resiliência no ponto de venda, né, você não vê uma quebradeira geral de joalherias, e mesmo em períodos difíceis, o que você vê são dinâmicas diferentes de crescimento, porque está aí o ônus, né? Assim, pela margem alta, as joalherias conseguem carregar uma dinâmica super onerosa de capital de giro, né? Porém, em curvas de crescimento muito aceleradas, isso é oneroso ao caixa das companhias, ou em anos de ausência de receita, né? Porque os shoppings estão fechados, ou seja, né, qual
qualquer que seja outra dinâmica com efeito similar, eu acho que a gente soube se aproveitar aqui do momento. Os menores sofrem um pouco mais, porque a gente conseguiu continuar fazendo investimentos estruturantes, continuar expandindo a rede durante esse período, ocupando espaço, né, investindo na fábrica para ganhar, né, complexidade de produto. Investindo em tecnologia. Investindo em tecnologia, obrigado. E com isso a gente viu essa curva de diferenciação de crescimento versus o mercado, da Vivara versus o mercado, a gente viu esse ângulo mudar bastante, né? Então, ao longo do ano passado. Então, a gente expandia de forma mais moderada ao longo dos últimos anos. Acho que a capitalização da companhia no IPO foi para que a gente fosse para um ritmo diferenciado, expandir mais aceleradamente, acelerar essa consolidação no mercado. E acho que a pandemia permitiu que a gente fizesse isso, acho que não na velocidade que a gente esperava fazer anteriormente, mas com ganhos mais materiais de share de mercado do que a gente esperava inicialmente. Então, isso foi bastante, seja porque a gente era mais capitalizado e conseguiu manter a aceleração, mas acho que porque a capitalização e porte da companhia também nos garantiu uma plataforma digital mais eficiente, né, ou seja, a gente estava mais preparado para uma distribuição em escala, em maior escala de produtos em outros canais digitais, né? E isso combinado ainda à verticalização da produção, né? Que eu acho que também foi especialmente, realmente muito importante, já é importante, mas eu acho que ainda mais em meio ao aumento de custo, né? Em todo esse contexto, eu acho que contribuiu. E aí, até nessa linha, assim, partindo um pouco mais para o ponto de competição, a princípio parece que a tendência é que vocês cada vez mais fiquem isolados dos outros, né? Assim, que cresça acima do mercado, até pelo fato de vocês terem esses dois formatos, né? Que no final do dia vocês endereçam duas ocasiões, dois tipos de público. No fim do dia é um mercado endereçável maior, né? Vocês aumentaram isso com a Life. Então, não sei se existe, assim, na minha cabeça não me vem nenhum competidor que atue dessa forma nessas duas, né, frentes, vamos dizer assim. Obviamente elas são complementares, até um pouco, né, às vezes um cliente que de fato compra em outro em ocasiões diferentes, mas eu não consigo pensar em nenhum concorrente que tenha as duas propostas. Eu consigo em alguns, né, que endereçam a partir da Life e alguns mais junto à Vivara. Não sei se eu estou errada, se tem alguma mudança nesse sentido de concorrência. E aí, por favor, me ajudem nesse ponto. E aí também falar um pouquinho, né, que você comentou, de fato não tem uma quebradeira, mas se vocês viram algum tipo de fragilidade, talvez até na questão de repasse de custo, por não ter essa questão de verticalização, por não ter a plataforma digital, vocês terem visto também essa oportunidade de ser mais competitivo versus os demais. Eu acho que enfim, a gente continua com essa oportunidade para frente, tá? Então a gente vai continuar investindo nas principais frentes, a gente, né, em tecnologia para completar a experiência de cliente, para completar toda essa conveniência que a gente oferece e produto, né? Acho que a competição, a vantagem aqui em relação aos competidores, talvez, é que a gente tenha competidores fortes regionalmente, né? Mas a Vivara não tem um competidor do nosso porte nacionalmente, né? Com presença em todas as regiões do país, com presença relevante em todas as regiões do país, né? Então, né, nós temos aí um pouco acima de 10% do share de mercado de joalheria no país, e aí, enquanto somados os outros 4 players dos top 5, a gente ainda continua maior que todos eles. Então, eu acho que isso é importante na escala da competição em nível regional que a gente está monitorando. Então, a gente observou em algumas praças mais, outras menos, mas um teor um pouco mais promocional das campanhas, né, durante, em especial, ali o segundo semestre do ano passado, pós-reabertura das grandes praças. No nosso entendimento, talvez como uma correria maior pelo caixa ali, né, todo mundo ficou fechado, tendo que pagar folha de pagamento, tendo que pagar parte do aluguel, entre outras despesas fixas ali das operações. E depois que teve a corrida de caixa, a aceleração de giro, talvez a gente teve a corrida pelo ouro, de novo, que estava num patamar completamente diferente, né? Então,
por isso, um pouco a dinâmica diferente de preços que a gente viu, a concorrência acaba precificando antes, porque o aumento do custo para eles vem antes do que vem para a Vivara, né? Então, tá aí um pouco dessa vantagem de precificar um pouco atrás e preservar a rentabilidade mesmo assim. Acho que um ponto importante aqui, Otávio, no plano de crescimento, comparando com o mercado, tem uma conta que é o seguinte: hoje eu estou com 260 pontos de venda, e se eu for abrir 40 lojas ou 50 lojas, né, eu vou estar ganhando um market share dessas 40 lojas, com crescimento em cima de uma base de 260. Então, estou falando aqui num crescimento de 20%. O segundo concorrente, o terceiro concorrente, eles têm cerca de 40 a 50 lojas. Se ele for crescer 20%, ele vai abrir 8 lojas. Então, ele abrindo 8 lojas, ele não consegue acompanhar o nosso ganho de market share abrindo 40. Então, a nossa velocidade de ganho de market share é maior do que a deles. Então, é isso que vem acontecendo com a Vivara durante o ano, porque a gente acaba ganhando um share maior ano após ano com essa velocidade de crescimento. E no digital isso também faz muita diferença, né? Assim, a Vivara investe, né, agora com o perfil da pandemia isso alterou bastante, porque a gente teve uma operação muito diferente ali no segundo semestre versus todos os outros trimestres do segundo trimestre versus todos os outros trimestres do ano, né? Mas, né, que a gente invista ali 6% do nosso faturamento, 5, 6% do nosso faturamento, né, no digital. Esse ano aí temos previsto, sei lá, algo perto de 70 milhões de reais, né, de investimentos de marketing como um todo, né, na companhia. É muito difícil né, com esse diferencial de escala para que alguém faça o mesmo, vou chamar de barulho aqui, né, que nós com 70 milhões, né? Então, aí você tem players que teriam que investir, sei lá, 50%, 60% da receita, né, para que eles se tornem, na imagem, tão relevantes como nós, né? Ou seja, ser um top of mind, né? Ser um top de busca, uma relevância de busca. Exatamente. Não, muito bacana. E agora tá quase acabando aqui nosso tempo. Se eu puder fazer uma última, né? Que, querendo ou não, acho que o principal ponto é pensar na estratégia, no longo prazo da companhia, né? Nas diferentes alavancas que a gente, eu acho que abordou bem todas. Mas aí, passando um pouquinho mais para o curto prazo, né? Em meio, né, essa turbulência que nós estamos vivendo, o que vocês têm visto na Vivara? Se é um pouco em linha com o que a gente viu em 2020, né? Ainda essa resiliência, obviamente, um cenário bastante desafiador ainda, mas se você puder dar só uma breve visão de como que tem sido esse início de ano aí para vocês e como vocês estão vendo dentro do possível, né, dado a falta de visibilidade aí o resto do ano, eu acho que seria legal para a gente fechar a conversa. Legal. Janeiro e fevereiro a gente teve uma progressão aí no same-store sales, um crescimento no digital e vinha na mesma toada que a gente veio no último tri do ano passado, muito com a performance parecida com dezembro. E é óbvio que entrando março com lockdown, fechamento de lojas, a gente sentiu no faturamento e ficou um pouco mais incerto fazer essa projeção de vendas aí para esse ano e ter uma visão um pouco mais de curto prazo. O que a gente vê já acontecendo são lojas abrindo, algumas praças abrindo, e a gente acredita muito na aceleração da vacina e na evolução aí para voltar a ter fluxos em lojas e em shoppings. O e-commerce vem crescendo, vem tomando, óbvio, participação nas nossas vendas. Ele é uma ferramenta extremamente bem estruturada aqui para a gente e a gente está trabalhando muito para ter um Dia das Mães muito bom, tanto no e-commerce quanto nas lojas. Quiser falar um pouco mais, Otávio? Acho que um ponto importante também é que a gente está mantendo, a princípio, a velocidade de expansão da companhia nesse período, tá? Então, a gente manteve um pouco do guia que a gente deu aqui de 40 a 50 lojas para este ano de 2021, tá?
Então, a gente vai esticar um pouco a corda desse ganho de share mesmo para ocupar mais espaços, se aproveitar um pouco das boas negociações que a gente está vendo por aí, enquanto os outros estão sendo um pouquinho mais conservadores em termos de crescimento. Tá? Então, acho que é um ano de bastante oportunidade, de fato, né? Em especial para a Life. A gente vai balancear mais igualmente, né, essas duas frentes, né, assim, é mais ou menos 50% de lojas Vivara e lojas Life, né, e com isso a gente vai caminhando para um ano de crescimento, né? Acho que salvo as grandes restrições aqui, quando a gente entrou no ano de 2020, dadas as tendências ali, né, de janeiro e fevereiro, muito animados, né, com o potencial de resultados, afinal, né, as lojas todas, as aberturas dos últimos anos, né, maturando super bem ali no segundo semestre, pós-reabertura das geografias. A gente está super acelerado nessas escolhas de novos pontos, então dos 40 a 50, a gente, né, já passou em comitê 33 pontos de venda, então a gente foi super preparado para já executar. Acho que o que muda um pouco a dinâmica é, dado que os shoppings estão fechados, a gente também não pode trabalhar ali para abrir as lojas, e também o que a gente puder postergar essas despesas pré-operacionais, a gente vai. Então, a princípio, a gente atrasa o início das aberturas este ano para maio, tá? Então, sem colocar em risco, tá? Bastante importante esse ritmo de expansão de 40 a 50 lojas. Acho que a gente está bem adiantado em todo o processo de seleção, né, do wishlist ali com os shoppings. E só ratificando, né, a gente sempre foi muito diligente na escolha dos pontos, na operação, buscando um ROI que não destruir o valor da empresa, investir da melhor forma. Então, a Vivara continua sendo isso. Nossa expansão é muito consistente. Por histórico, a gente fechou poucas lojas, a gente tem um processo muito legal de abrir um quiosque, testar a praça, depois esse quiosque virar uma loja. Então, isso continua sendo feito para a gente sempre olhar a perenidade e o longo prazo da empresa. E eu acho que, assim, como expectativas gerais de resultados, né, acho que é um ano que a gente tinha menos visibilidade no ano passado da duração do ciclo da doença, das ações do governo em cima de tudo, seja de restrições, ou seja, do lado de subsídios, né, e fornecidos para as empresas mais diversas. E acho que, assim, né, além da retomada de vendas, o que contribuiu bastante para a aderência maior da nossa, né, a níveis equivalentes de rentabilidade de anos anteriores, foram dois grandes eventos, assim, foram boas negociações com os empreendedores de shoppings, né, em especial nos períodos em que as lojas estavam fechadas, né, e aí isso trouxe, né, uma redução de parcela fixa de despesa bastante relevante para nós, para que a gente tivesse uma queda menor de rentabilidade, e os benefícios da MP, né, de 936 lá em cima da folha de pagamentos, né, e ali eu acho que o governo está demorando um pouco mais esse ano, dado que o ciclo começou um pouquinho antes até do que, né, a gente fechou lojas no ano passado, em 21 de março, perdão, né, e esse ano acho que as restrições começaram um pouco antes, ali umas 2 semanas antes, né, mais para meados de março, e não para o final. E até agora a gente não tem a gente tem uma sinalização, mas nada concreto ainda a respeito do tamanho dos benefícios, né, de que a gente viu. Mas acho que a maior previsibilidade da duração e dos efeitos nos nossos resultados, acho que nos garante aqui um pouco da licença de aceleração, né? A gente não sabia o que ia ser o ano passado, pisamos forte no break, né, de investimentos, de reagendamento de compras, de renegociação com fornecedores e tudo mais, e agora a gente pode se adequar um pouco mais próximo da velocidade de cruzeiro da companhia e se aproveitar dessas vantagens que a gente mencionou. Não, excelente. Se deixar, eu fico aqui conversando com vocês muito mais tempo, mas é super interessante. Acho que uma história muito bacana que já foi construída e que ainda tem muito por vir. Eu quero agradecer muito a presença do Paulo, do Otávio,
de quem está nos ouvindo. Acho que foi muito, muito produtivo. Espero que tenha contribuído para todos que estão nos ouvindo para conhecer um pouco mais a companhia. Eu acho que é uma história ainda que tem muito por vir. Mas muito obrigada, Paulo e Otávio, pela participação. Muito obrigado. Você. E obrigado a você e a todo mundo que está participando aqui com a gente. Obrigado a todos também. É um prazer sempre estar e continuamos disponíveis aqui para eventos futuros com vocês. Contem conosco e também por outros canais, né? A Melina nos representa lá super bem e eu, junto com ela aqui pelo canal de Relações com Investidores, também estamos disponíveis para responder outras questões aqui que eventualmente não abordamos. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.